dia em ti. Que seja uma noite de edificação por ti, através da vida do teu servo. Em nome de Jesus. Amém. Aplaude o Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Pode se assentar. Pegue sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 22, versículos 1 e 2. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Minha última vinda foi há 2 meses atrás. Estive aqui há 2 meses, numa quarta-feira. E essa casa tem sido sempre generosa, né, com a obra de Deus, comigo. Naquela semana, eu estava anunciando a venda de umas panquecas na igreja para a gente integrar o valor que seria do aluguel. E de 100 panquecas que eu anunciei, irmãos, eu vendi 6. E aí, eu estava só esperando em Deus. E aquele dia, Deus nos abençoou com 2 meses de aluguel. Que dessa casa, o irmão abençoou a nossa casa. E as panquecas que nós iríamos vender para o aluguel, nós revertemos elas e fizemos uma ação com as pessoas em situação de rua. Entregamos os marmitex. E toda vez eu fico sem palavras com as coisas que Deus tem feito. E eu agradeço a Deus, e a gratidão é um sentimento que tem que ser verbalizado. Não adianta ser grato, ficar calado e nunca agradecer. Então eu agradeço a vocês pelo coração generoso. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Vamos ao texto, 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouvindo seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram ali para estar com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que achava-se em aperto, todo homem endividado, e todo homem com espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles. E eram com ele uns 400 homens. Pode dizer um amém? A história de Davi dispensa explicações. Creio que até quem não tem uma fé frequente em alguma igreja, conhece e sabe da história de Davi. Como que ele foi ungido, para que ele foi ungido, para rei. Ungido ainda quando tinha um rei no trono, e Deus já havia escolhido ele para assumir, não de maneira familiar, mas de uma intervenção divina. E ele foi ungido, passa-se o tempo, e é chegado um dos momentos mais marcantes da história de Davi, que é quando ele vai até o acampamento de guerra do povo de Israel contra os filisteus. E lá ele avista o gigante afrontando a Deus e ao povo. E ele vai entrar nessa batalha não só como alguém que estava junto do exército, alguém que foi levar alimento, mas alguém que tinha algo para fazer além das forças humanas. E nesse fato do exército de Israel acuado junto com seu rei, com medo de Golias, que durante alguns dias ia de manhã e de tarde afrontar o povo e ninguém vinha e ninguém se posicionava, eu vejo que algumas vezes são apresentados Davi como se fosse eu e você, dizendo: você vai vencer o seu gigante, você vai ir. E eu vejo muito mais eu como uma multidão aqui do exército, com medo, acuado, esperando um Salvador. E esse Salvador vem, né, e resolve a situação. E Davi, ele tem esse fato, e depois disso a sua vida muda. Havia algumas recompensas que o rei Saul havia colocado para quem derrotasse Saul, para quem derrotasse Golias, que era isenção de impostos, um casamento, algumas riquezas. E Davi passa a usufruir, né, dessas benécias que foi dada para quem vencesse Golias. E além disso, ele agora vai ficar no palácio de Saul, a pedido do próprio Saul.
e disse, deixa ele aqui comigo, deixa ele aqui próximo. E ele começou a assumir algumas responsabilidades de guerra, vem tendo algumas vitórias, e até então está tudo bem. Saul está feliz com Davi, Davi está feliz com Saul, o reino está ganhando com as vitórias que Davi tem conseguido, até um dia em que Saul ouve algo que ele não queria ouvir. O reino estava em paz, Saul estava em paz, todos estavam em paz, até o dia que o espelho falou alguma coisa e disse que existia alguém no reino mais forte do que Saul. Quando as mulheres cantaram que Saul tinha matado alguns aí, mas Davi matou os seus 10 milhares. Até esse dia Saul estava feliz com Davi, Davi estava tranquilo, mas quando ele ouve isso, ele começa a perceber que o posto dele de guerreiro, de um homem mais alto, do homem poderoso, do rei guerreiro, estava sendo perdido. Perdido porque as mulheres cantaram alguma coisa. Quando, na verdade, o reino de Saul já havia sido perdido há muito tempo atrás. Mas ele não sentia ameaça, ele não se sentia ameaçado. Porque até então, quem iria assumir o seu trono? Até então ele pensava em seu filho, mas não era uma ameaça. Mas ele sente ameaça quando as mulheres cantam que Davi tinha matado seus 10 milhares. E aí ele se preocupa dizendo, parece que o reino vai passar das minhas mãos. Parece que eu vou perder o meu reino e vou perder o meu reino para alguém que eu ajudei a levantar. Porque quem era esse menino? Ele era apenas um menino que cuidava de ovelhas. Ele era um pastor de ovelhas até aquele dia. Ele foi onde não era chamado e aí chegou lá e ele conseguiu uma proeza de matar o gigante com uma pedra e depois desse dia tudo mudou. E agora começam as fugas de Davi. Davi primeiro começa a entender o porquê que um rei perseguia um jovem. E ele faz algumas coisas com Jonatas para que Jonatas pudesse saber também que de fato o seu pai estava querendo matar o seu amigo. E era o rei perseguindo Davi. A proporção da perseguição era pequena. Parecia que seria uma vitória sem muitos esforços. Era um rei dispondo de todos os recursos e era Davi com poucos soldados. Era um rei perseguindo Davi e aí, por que ele persegue Davi? Por que Davi agora tem que empreender fugas? Porque se Deus chamou Davi lá no pasto, ungiu ali a cabeça dele, dizendo, você vai ser um rei, agora que começa a perseguição, por que o mesmo Deus que ungiu Davi, não começa agora a livrá-lo da mão de Saul de maneiras milagrosas? Sem que ele tivesse que empreender esforço físico nas suas fugas e nos seus desvios. Um certo dia ele está tocando harpa lá na casa, no palácio, e aí vem o espírito na vida de Saul, e ele lança algo para matar Davi. E não veio um anjo e tirou Davi da frente, Davi pulou, escapou e fugiu. Talvez nós olhamos a promessa que Deus nos fez e nós olhamos os desafios que estamos enfrentando fisicamente. Em que empreendemos esse desgaste físico, emocional, e aí a gente está se desgastando para ficar vivo, para ficar em pé, e aí a gente pensa, Deus, mas o Senhor me ungiu e disse que eu ia fazer essa obra, e agora eu estou tendo muito desgaste. Eu estou fugindo, eu estou correndo, eu estou em perigo, e qual é a ação divina em tudo isso? Se para desviar da lança de Saul eu tive que pular e sair correndo. Se eu tenho dormido no relento para escapar de Davi, se eu tenho descido de cordas pela madrugada para fugir, aonde está o anjo? Aonde está o fator milagroso no livramento? O mesmo Deus que te ungiu é o mesmo Deus que está formando em mim e em você algo que tem que ser trabalhado. E tem que ser trabalhado fisicamente, emocionalmente. Você precisa ficar atento, você precisa aprender a fugir, você precisa aprender a reagir, você precisa aprender a hora certa de tomar ações, de ter ações para salvar a sua vida. E não é um anjo fazendo um ato milagroso, é Deus te tratando dia após dia nas coisas simples da vida. E talvez o tamanho do Saul para o seu, você não entenda o porquê que ele te persegue.
O que ele ganharia com isso? Porque eu não tenho tanta influência como ele tem, eu não tenho tanto poder como ele tem, mas ele está me perseguindo. Você não é perseguido por aquilo que você é, mas aquilo que você poderá ser. O adversário, ele observa quem você está se tornando. O processo que você está passando vai denunciando onde Deus vai te levar. E por mais que ele não tenha onisciência, ele começa a entender que alguma coisa está acontecendo porque você está sendo muito provado. E aí Davi começa a fugir. E ele chega até a cidade de Nob, no capítulo anterior ao que eu li. E lá ele vai até o sacerdote. E chegando no sacerdote, ele está fugindo, né? Está fugindo. Ele chega e diz: olha, eu vim a serviço do rei. E eu preciso comer. Porque eu saí muito rápido, eu estou com fome, os homens que estão comigo também estão com fome. E aí o sacerdote fala para ele: eu só tenho aqui os pães da proposição. Eu só tenho os pães aqui que só podem ser comidos pelos sacerdotes. Eu não tenho outro tipo de comida. E esse fato aqui, ele é relevante, é poderoso. O próprio Jesus cita esse fato quando os seus discípulos são questionados de estarem colhendo espigas no sábado. E Jesus fala para ele assim: por que vocês estão me questionando? Se Davi comeu os pães que eram dos sacerdotes. E esse fato aqui, Davi, ele vai comer do pão que é para os sacerdotes. E ele não morre, ele se alimenta. E era uma ordenança que esses pães só poderiam ser comidos pelos sacerdotes. Davi não era um sacerdote. E em alguns momentos da nossa vida, nós vamos nos deparar com algumas ordenanças que são cerimoniais. Algumas ordenanças que são religiosas, cerimoniais, importantes, sim. Mas quando colocadas em comparação à vida, elas perdem o seu lugar. Entre alimentar um faminto, precisando comer, e cumprir uma mera cerimônia, a cerimônia fica em segundo plano. Infelizmente, alguns de nós, ou alguns lugares, nós não fazemos essa troca de prioridades. Aquilo que é cerimonial, aquilo que faz parte da nossa liturgia, ela é mais importante do que socorrer com pão uma vida que precisa se alimentar. Mas em determinados tempos da nossa vida chegará o dia que nós devemos fazer essa escolha. O que é mais importante é a vida ou eu cumprir esse rito? Porque o pão, no outro dia, serão colocados outros. E aquele necessitado precisando da ajuda naquele momento? Precisando do pão naquele momento. E Davi, ele come o pão. Só que antes de ir, ele olha para o sacerdote e diz: eu saí tão rápido, que eu saí sem nenhuma arma. Eu não tenho espada, eu não tenho lança. Eu simplesmente saí. Não tem aí alguma coisa que possa me servir de armamento? E aí o sacerdote disse para ele: tem uma coisa aqui, que você deve conhecer bem. Faz parte do começo da sua história. Quando você saiu do pasto e foi evidenciado. Tem algo aqui que foi no dia do divisor de águas. Naquele dia que você saiu do pastor, do anonimato, para a vitória. Tem algo guardado aqui há tempos, Davi. E está guardado, enrolado em um pano atrás da história sacerdotal. Está escondido aqui. E você vai lembrar o que é. E ele traz a espada de Golias. Diz: olha aqui, Davi, a espada que você usou para cortar a cabeça de Golias. Pode levar, ela é sua. Se tem alguém aqui que precisa dessa espada, ou que pode usá-la, é você. Mas essa espada estava guardada numa cidade de Nob, enrolada num pano, atrás da roupa sacerdotal. Não importa o tamanho da vitória que você tenha conseguido, que você tenha alcançado, o tempo passa. E a influência de Saul procura apagar a história de todo mundo. Não importa o fato milagroso que Deus fez, alguém vai tentar esconder a prova daquilo que Deus fez na sua vida. Davi não guardou um dente do leão quando ele matou o leão.
Ele não tinha uma prova para dizer, pessoal, aqui é o dente do leão. Ele não guardou alguma garra do urso que ele matou. Não, ele não guardou nada. Mas a espada era a única prova física da vitória dele contra Golias. E ela foi escondida, guardada, deixa lá. E o pior, onde esconderam? Esconderam ela dentro de um templo, atrás de uma veste sacerdotal. Aí alguém dizendo assim, vamos guardar essa espada num lugar muito bem guardado. Vamos guardar ela no templo. E vamos deixar ela atrás do ofício ministerial, que era o sacerdócio. Mas ela vai ficar escondida. Para alguns podem pensar, não, mas guardaram no melhor lugar. É porque ninguém que quer apagar a história de outro vai fazer isso descaradamente. Esconde isso atrás do ministério. Diz, não, o ministério vai guardar o que você fez, o que Deus te usou para fazer. A gente vai guardar essa prova, mas ninguém vai poder ver mais essa espada, porque toda vez que alguém olhar a espada, vai lembrar do dia em que Deus tirou o menino do pasto e trouxe ele para vencer um gigante que o exército inteiro não conseguiu. E hoje nós estamos diante de pessoas que tentam apagar as histórias daqueles que Deus levantou. Pessoas que buscam apagar a história, mas sempre com uma conversa, sabe, camuflando a sua intenção, dizendo, olha, o seu ministério é tão grande, Deus tem te usado tanto. Eu admiro tanto que Deus usou você para fazer, mas a gente vai pegar essa prova e a gente vai esconder aqui um pouquinho, porque é uma relíquia. A gente vai esconder a prova de que Deus te usou, porque a gente precisa esconder isso aqui. Depois de esconder a espada, começa-se a perseguição, e Davi pega essa espada, e aí ele vai voltar com essa espada, ou seja, no meio da fuga, ele reencontrou uma arma, da qual Deus usou para separar a história dele de antes e depois daquele dia. Talvez você não esteja compreendendo o porquê de algumas armas que você foi usado por Deus lá no início do seu ministério. Algumas ferramentas que Deus te usou no início do seu ministério parece que estão voltando para a sua mão nesse tempo. É Deus dizendo para você, eu te usei quando você era um menino, e eu faço novamente voltar essas armas, porque eu tenho mais algumas batalhas para você enfrentar. Alguém pode ter tentado apagar a sua história, mas aqui comigo ela continua sendo viva. Tentaram esconder, mas voltou para as mãos de Davi. Mesmo que alguém tente apagar a história, ela pode ter sido esquecida por homens, mas ela não foi esquecida por Deus. Os homens podem ter escondido, guardado, enrolado em panos, escondido atrás de ministérios, mas vai chegar a hora que Deus vai trazer ela de volta para as suas mãos. Davi continua sua fuga, é quase preso, se finge de louco, escapa. E aí é o verso que eu li com vocês, do capítulo que eu li. Davi chega à caverna de Adulão. E ele chega nessa caverna para se esconder, ou para esperar o tempo passar, alguma coisa acontecer, Deus direcionar. E quando ele chega nessa caverna, as notícias começam a correr. As pessoas começam a dizer, eu vi Davi passando por aqui. E parece que ele foi em direção a Adulão, em alguma caverna. E as pessoas começam a contar uns aos outros, Davi está indo para a caverna, Davi está indo para a caverna, Davi está na caverna de Adulão. E Davi está agora numa caverna, longe, onde ninguém imaginava que ele ia parar. As pessoas começam a se aproximar dele. O texto que eu li com vocês, do versículo 1, diz que então Davi retirou-se dali, escapou para a caverna de Adulão, e ouviram os seus irmãos e toda a casa do seu pai, e desceram ali para ter com ele. Os irmãos de Davi foram aqueles mesmos que disseram para ele, você é presunçoso, o que você faz nesse campo de batalha, o que está passando na sua cabeça, Davi? Foram os mesmos irmãos e o pai que quando Samuel chegou, e passou todos, mas ninguém lembrou de Davi.
São as mesmas pessoas, a mesma família que quando veio que Davi está numa caverna, eles desceram ali para ficar com ele. E aqui o primeiro grupo que se une a Davi são os familiares e toda a casa do seu pai. Aqui se unem esses que têm vínculos sanguíneos e emocionais e sentimentais com Davi. Preferiram estar na caverna com Davi do que lá no reino, no palácio com Saul. Existem pessoas que se aproximarão de você pelos vínculos sanguíneos e vão até onde você estiver, até que seja em uma caverna. A casa de Davi, as pessoas que trabalhavam com a família de Davi, disseram: onde vocês estão indo? A gente está indo porque Davi está numa caverna, então a gente vai junto com vocês. Veio os irmãos, veio o pai e veio todos da casa de Davi. Os primeiros que se uniram foram esses, que são os que tinham vínculos. Eles não conseguiriam ficar mais onde eles estavam. Ficou insustentável ficar naquele reino sabendo que Saul perseguia Davi. E eles foram até onde Davi estava. E você precisa estar com o coração curado, porque algumas pessoas que estão vindo aí já te trataram mal. Algumas pessoas que estão se aproximando já não reconheceram em você a unção que Deus derramou na sua cabeça quando você ainda era um menino. Algumas pessoas que vão se aproximar de você são aquelas que olharam para você e duvidaram do que Deus estava fazendo na sua vida. E disseram: ele? Ela? Como assim? Deus não tem pessoas melhores para escolher, mas escolheu você. E uma coisa é alguém de fora, outra coisa é alguém de dentro da sua casa olhar para você e dizer: eu não acredito no seu ministério. Ou alguém que viu você crescer, que ouviu as promessas que Deus fez, dizer para você: parece que foi errada essas promessas. E agora que você está em fuga numa caverna, essas pessoas estão se ajuntando até você. E você precisa estar com o coração curado, porque você não sofre de amnésia, e você lembra muito bem quais foram as palavras que te feriram. Mas o Espírito Santo inspira o meu coração em dizer: eu quero o seu coração tratado, porque não é uma possibilidade. A palavra é clara, eles estão vindo aí e vão dividir o ministério com você, e vão dividir as cadeiras com você, e vão servir junto com você. E se seu coração não estiver curado, vai ser muito difícil você conseguir aceitar que elas estão junto com você nessa caverna, nessa situação. Mas eles também estão fugindo de Saul. Não é só você, ungido de Deus, com papel de destaque, que tem sofrido na mão de Saul. Existem pessoas anônimas que também estão sofrendo nas mãos de Saul, e estão procurando uma caverna assim como você encontrou, e elas estão vindo aí. Deus está dizendo: você precisa ter o seu coração tratado, porque elas estão chegando aí. O segundo grupo que vai até a caverna são as pessoas que estavam em aperto. De alguma maneira não explicada, eles estavam em alguma situação difícil, estavam sendo atribulados, estavam com problemas maiores do que eles conseguiriam resolver, e a opção que eles tiveram é: vamos fugir, vamos embora para essa caverna. As pessoas que estão em aperto, elas estão sendo comprimidas, esmagadas. Assim, as circunstâncias, as dificuldades, e elas consideraram melhor estar numa caverna do que estar no reino, na cidade. É melhor fugir para a caverna e ficar ali. Pessoas chegam aqui com um grito de choro preso na garganta. Eles se ajuntaram ali porque eles foram discriminados, humilhados, eles escaparam para não morrer. Eles fugiram num ato de desespero, encontraram a caverna e lá eles ficaram. Pessoas que foram abusadas espiritualmente, financeiramente, fisicamente.
Pessoas que foram maltratadas, que se encontraram em aperto e a não ser sair, fugir para a caverna, essa era a única opção que eles tiveram. Pessoas que chegaram até dizer: eu não entro em nenhuma igreja, nunca mais. Pessoas machucadas e ainda sangrando, correram para a caverna para procurar um lugar de refúgio. Encontraram Davi na caverna e eles ficaram lá. Davi era o topo da lista da Interpol de saúde procurados. E essas pessoas em aperto disseram: é melhor ficar com um procurado do que permanecer no reino onde Saul governa perversamente. Chegaram em aperto. Vieram também os endividados. Então vieram familiares, povo da casa, pessoas em aperto. Terceiro grupo, os endividados. Algumas situações podem levar uma pessoa a se endividar. Uma crise, perca da sua fonte de ganho. Alguém que passa por uma fraude, é enganado, é tirado de coisas. Ou simplesmente a má administração, faltou saber, faltou saber aplicar, gastar o que ganhava e ficou em dívida. A ponto de que eles olham para eles mesmos e dizem: não dá mais para ficar aqui. Nós sabemos como os endividados são tratados, é melhor a gente fugir. E aí também chegam pessoas aqui endividadas, perderam tudo ou algumas coisas. Seu nome ficou sujo, seu celular só toca para cobrança. Deve, não negue, mas também não tem como pagar. O que mais o endividado quer é recuperar seu nome, seu crédito, alguma coisa, voltar a poder andar de cabeça erguida novamente. E eles dizem: é melhor ficar aqui, escondido, até eu me recuperar, até eu me levantar. Eu tenho vergonha de aparecer, eu tenho vergonha de alguém me ver e falar: nossa, como você está diferente, quem era você, o que você tinha, o que você tem agora. É melhor ficar na caverna do que ficar na exposição. Essas pessoas também foram encontrar Davi. E o último grupo são aqueles que estavam com o coração desgostoso, não encontravam contentamento onde estavam. Esses aqui poderiam ter duas opções: ficar onde estavam, sem se importar e se adequar, e não ligar para o que estava acontecendo, ou usar o seu coração desgostoso para se conformar e procurar um lugar melhor. Poderia ser mais um produto do meio e deixar a maré levar, mas eles preferiram sair de onde estavam porque o coração estava desgostoso. Eles ficaram decepcionados, não viam esperança, não tem mais como mudar esse reino. É melhor a gente procurar uma caverna onde está Davi. Esses aqui poderiam ter ficado, mas eles vieram. Ou seja, nem todos que se ajuntaram estavam em aperto ou endividados ou veio por vínculo sanguíneo. Alguns olharam, analisaram a situação e disseram: eu até posso ficar, mas eu prefiro ir. Eu até posso ficar aqui fingindo que eu não estou vendo, que eu não estou sentindo o que eu estou sentindo, mas eu prefiro ir até essa caverna, porque lá parece que alguma coisa de boa vai acontecer. E eles chegaram e se ajuntaram com os outros. E seja de qualquer grupo aqui você for nessa noite, nessa palavra, tem uma coisa em comum aqui: que Davi não obrigou ninguém a ir. Davi não mandou cartas dizendo: vem comigo para a caverna, fica junto comigo, sai de onde você está, vem para cá. Ou seja, quem foi até onde Davi estava foi por livre e espontânea vontade, ou porque a situação lhe empurrou. Davi não tem dívida com quem o acompanhou. Davi não tem dívida de gratidão com as pessoas que foram até a caverna, porque cada um foi pelos seus motivos. E uma mensagem para você essa noite é: seja de qual grupo você for, já que você chegou aqui, então agora você precisa se envolver no que vai acontecer nessa caverna. Porque você não vai poder dizer: não, mas me convenceram. Não, ninguém te convenceu. Ah, me prometeram coisas. Não, também ninguém te prometeu.
Já que você chegou, você precisa se envolver com o que vai acontecer aqui. E eles estão na caverna. E daqui vai sair 400 homens, conhecido como os valentes. Além de ir até a caverna, eles precisaram se preparar nessa caverna. Mas um fator mais determinante é que eles não foram na caverna por causa da caverna, mas era por quem estava na caverna. Então eles não foram para a caverna, que era quentinho, esconderijo, não. Eles foram lá por quem estava lá. Então você pode ter vindo para cá, não pela estrutura, não pela plataforma, mas porque você ouviu que Jesus, que Deus está fazendo algo nessa casa. Porque quando você chegou, algo fora da naturalidade, algo misterioso do Senhor tocou o seu coração, porque Jesus está nessa casa. Então você não veio pela estrutura, pela cadeira, você não veio pelo estacionamento, você não veio pelo kids, você veio porque você sabe que Deus está aqui preparando algo para fazer nessa cidade. E eu sei que você tem trauma, eu sei que você tem medo, eu sei que você está cheio de gatilhos. Mas Deus vai começar a trabalhar a nós, sabe por quê? Porque daqui a pouco a gente vai sair dessa caverna. Não é vir ficar, encontrei um lugar, não saio daqui nunca mais. Vamos ficar aqui todo mundo se protegendo uns aos outros. Os endividados protegem os que estão em aperto, os que estão em aperto são protegidos pelos desgostosos. E a gente monta aqui dentro dessa caverna um lugar, e a gente fica aqui dentro, coloca a porta lá fora, ninguém entra, ninguém sai. Deus não te trouxe para a caverna para te sepultar aqui dentro. Ele te trouxe para a caverna para te preparar, para você sair e ganhar o mundo para Ele. Eles não correram para a caverna, eles correram para Davi. E você não correu para a estrutura, você correu para Jesus. A gente vai sair da caverna. Ninguém está enganado. Ninguém aqui não sabe o que vai acontecer. Aproveite o tempo de preparação que você tem na caverna. Se você achou que seria sombra e água fresca, não será. Se você achou que seria um período sabático, em que os anjos viriam com folhas de palmeiras te abanar, enquanto você se recupera, não é isso. Mas eu ainda estou meio ferido, eu sei. Ainda tem umas feridas aqui que vai demorar anos para serem tratadas, e o Senhor também sabe. Não, eu comecei a terapia essa semana, eu preciso de pelo menos mais 4 sessões para começar a pensar. Eu sei disso também, o Senhor também sabe. Não, pastor, o senhor não está entendendo, a minha história com a igreja é triste, é terrível, e aí eu cheguei, eu sei, o lugar é bom, mas eu vou trabalhar. Exatamente, você vai trabalhar, porque foi para isso que Deus te trouxe para cá. Seja lá como você chegou, a gente vai precisar sair dessa caverna avivado. Cada um na sua proporção de traumas e cada um na sua proporção de motivação para chegar onde chegou. A chamada é uma só. A caverna não é para sempre. E aqui é só um encontro para a guerra que vai começar. Mas eu acabei de vir de guerras. Cheguei, estou me habituando. Já tem guerra para acontecer? Sim. Nossa, que palavra encorajadora, hein, pastor? Já estava programando tanta coisa no meu descanso. Quem está em aperto, endividado, quem veio desgostoso, irmão, é só o Senhor dizendo: eu estou juntando todo mundo, cada um do seu contexto. Nisso trabalho você, trabalho neles e trabalho todo mundo nesse lugar. Quem veio porque quis, não estava sofrendo, mas queria algo novo, chegou, vai ter que aprender a lidar com o endividado, que às vezes não administrou bem o que tinha. Agora você vai ter que ajudar ele a administrar melhor, porque se você está aqui e você não veio endividado, você pode ajudar o que está endividado. Se você veio, seu coração não está desgostoso, mas você veio pelos vínculos,
você pode ajudar quem tem um coração desgostoso, ou seja, Deus ajunta as pessoas certas para a obra certa, para fazer aquilo que Ele quer no momento exato, ou seja, cada um de nós tem um lugar específico nessa junção, nessa caverna, porque Deus vai nos tirar dela daqui a pouco. Nós sairemos avivados dela, revigorados. Nós vamos sair mais vivos, reanimados. Eu quero que você feche os seus olhinhos, sentadinho do jeito que você está. Nem você contaria com você na situação que você chegou. Mas a melhor coisa é que Deus conta com você. Talvez você não abriria a porta para entrar do jeito que você chegou, você não abriria a porta para as pessoas que estão igual a você. Mas Deus não só abriu as portas, mas abriu também o coração. Você olha para as suas dívidas e diz: como que eu resolvo isso? Você olha para as suas feridas e traumas e diz: como que eu vou resolver isso aqui se eu nem consegui ainda? Ninguém melhor do que você sabe da sua realidade, então feche seus olhinhos e converse com o Senhor. Vou te dar 2 minutos para você conversar com Ele, expressando como você chegou, por que você chegou e como você está. Senhor, eu procurei uma caverna mesmo, porque as feridas que eu tinha, o que eu sentia e como eu estava, eu tinha que ficar numa caverna mesmo. Senhor, meu grupo de amigos saiu de 100 para 0. E eu fugi para a caverna. Ninguém queria ficar comigo porque eu me tornei um endividado. Ninguém queria ficar comigo porque eu estava amargurado, desgostoso, coração triste, chorando. Um dos caminhos mais longos que eu fiz foi de sair de onde eu estava para chegar onde eu cheguei. Mas aí eu cheguei. E eu estava já esperando julgamentos, condenação. Eu já estava esperando as pessoas me olharem e dizerem: olha ele aí, o endividado. Olha ele aí, o fugitivo. Olha ele aí, olha o covarde. Olha aí as pessoas que desistiram. Olha quem não aguentou ficar. Olha aí quem não foi forte, corajoso o suficiente para aguentar os problemas, fugiu. Olha aí quem abandonou, hein? Olha aí quem abandonou a obra, olha aí quem abandonou o chamado, fugiu. Eles estão aí, ó, são esses que fugiram, são esses que abandonaram, foram esses aí que usufruíram de tudo que tinha e depois foram embora. Mas ninguém perguntou como estava de fato o seu coração. Ninguém se importou de fato com como que foi difícil a sua saída. Você não saiu em festa, você saiu em lágrimas. Tendo confiança em Deus, sim, mas em lágrimas. E o Senhor preparou esse lugar para você, para curar as suas feridas mais profundas, para visitar aqueles seus pensamentos e sentimentos mais profundos, que você não conta para ninguém, que você não tem coragem de falar, e quando esses pensamentos vêm à sua mente, logo você não quer pensar, porque é triste demais passar pelo que você passou.
Você não chegou aqui porque você passou por coisas. Você chegou aqui apesar de ter passado por algumas coisas. Talvez você considere forte demais a pressão que você foi submetido. Eles poderiam me expulsar, poderiam, mas não precisava ter ferido tanto. Eu já ia sair mesmo, não precisava ter machucado tanto. Não precisavam daquelas palavras, eu já estava indo embora mesmo. Não tiveram compaixão, não tiveram amor. Mas você saiu, chegou na caverna, e o Espírito Santo te diz: eu vou curar as suas feridas. Vamos começar a tratar das mais profundas até as mais superficiais. Vamos começar a organizar os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua alegria, o seu contentamento. Vamos começar a desarmar alguns gatilhos na sua mente. Vamos apresentar para você que uma caverna, considerado por alguns sendo um lugar de esconderijo, é um lugar de tratamento em que Deus começa a formar o seu exército. Saiu do reino para a caverna, que decadência. Saiu da cidade para a caverna, que decadência. O caminho contrário é caverna, palácio, caverna, cidade. Mas Deus nos conduziu pelo caminho inverso. Porque quem está na caverna não está no palácio. E aqui que o Senhor vai cuidar, tratar a vocês. Eu já dei 2 minutos para você orar e você já orou. E agora é a hora que o Senhor diz para você: está na hora de fazer de você um valente meu. A gente já cuidou das suas feridas, vai continuar cuidando, mas agora tem gente para você cuidar. Nós vamos sair dessa caverna. Nós vamos sair dessa caverna. Os dedos apontados que você esperava, Deus não colocou eles para você. E agora você se torna indesculpável. Chegou na caverna, já viu o que aconteceu, agora é hora de sair. Aleluia. Aleluia. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. O que você tinha pra oferecer quando você chegou? Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Como a frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou. Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou.
incrível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Aleluia. Só quem foi perdoado, quem saiu do aperto, quem encontrou um lugar, quem encontrou um rei e sabe que vai sair avivado dessa caverna, manifeste de alguma maneira a sua adoração a Ele. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava, mas nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada.